E aí, vem sempre aqui? Ah, e aí, Chitago? Estou vendo que tá assistindo Yu-Gi-Oh! Que tal jogar monstro de duelo? Ah, o quê? Você não sabe jogar, não? Ah, tudo bem, cara, eu te ensino. Primeiramente, vamos comprar um deck inicial. 2 horas depois. Muito bem, muito bem. O deck inicial não é tão forte assim, mas pelo menos dá pra se divertir um pouquinho, né? Antes de começar, por que tal colocar umas capinhas pra proteger a carta de danos e sujeiras? Seria uma boa ideia, né? Mas da próxima vez, tenta colocar certinho, tá? Uma ideia legal é ficar treinando seu embaralho pra você conseguir ficar embaralhando e olhando pro oponente ao mesmo tempo, pra intimidar ele. Assim ia ser muito maneiro. Continua treinando, tá bom? Monstro de Duelo, ou Yu-Gi-Oh! É um jogo baseado em um anime e mangá com o mesmo nome, onde se trata de um jogo de cartas entre duas pessoas, no qual o objetivo é zerar os 8.000 pontos de vida do adversário usando o ataque dos seus monstros ou efeito de card. Vamos começar apresentando o campo de duelo. Temos onde fica o seu deck, onde fica o extra deck ou o deck adicional, que é a mesma coisa, só que um tá em inglês e outro tá em português. Temos o cemitério, temos a zona de magia e armadilha, zona de pêndulo, zona de magia de campo, zona de monstros e zona de monstros do extra deck. O jogo é um duelo, cada duelista tem seu turno para fazer suas jogadas, né? Cada turno é mais ou menos dividido em 6 fases. A fase de compra, onde você pega uma carta do deck, exceto quem fica no primeiro turno não começa a pegar na carta. Fase de espera, que é onde alguns efeitos são ativados. A fase principal 1 é onde você faz as primeiras jogadas, sabe? Colocar monstro, colocar uma armadilha, mágica, essas coisas. A fase de batalha, que é onde você ataca seu oponente e ativa efeitos que só podem ser ativados na fase de batalha. Exceto quem joga primeiro, que não pode batalhar no primeiro turno. A fase principal 2, que é onde você faz mais jogadas, né, com o intuito de sobreviver ao turno do seu oponente. Mas quem joga primeiro não tem a fase de batalha, também não tem a fase principal 2. E temos a fase final, que é quando você passa a sua vez e alguns efeitos podem ser ativados durante a fase final. Então é a vez do oponente e esse ciclo recomeça. Existem 6 tipos de cartas mágicas, né? Normalmente elas só podem ser ativadas no seu turno, durante a fase principal 1 e a fase principal 2. Tem as mágicas normais, onde o efeito dela é ativado e logo em seguida ela é mandada para o cemitério. Mágica de campo, onde ela fica na zona de campo e ela fica lá até ser destruída ou ser substituída. Magia de equipamento, onde você equipa ela em um monstro do campo e ela continua equipada até ela ou o monstro ser destruído. Magia contínua, é uma magia que fica no campo até ela ser destruída ou enviada para o cemitério pelo próprio efeito. Tem a magia rápida, que diferente das outras, pode ser ativada da sua mão durante a fase de batalha. Pode ser ativada em qualquer fase, contanto que você tenha colocado ela virada para baixo no campo. Ela só não pode ser ativada no turno que você colocou ela virada para baixo. E temos a magia de ritual, que ela serve para invocar monstros de ritual da sua mão. Existem 3 tipos de armadilha, mas todas elas têm algo em comum. Elas não podem ser ativadas no turno que são colocadas no campo. Ou seja, você tem que colocar ela virada para baixo, esperar o turno do oponente para poder ativar elas. Primeiro temos a armadilha normal. Depois de realizar seu efeito, ela é mandada para o cemitério. Temos a armadilha contínua, que permanece no campo até ser destruída. E temos a armadilha de resposta, que ela serve para negar o efeito de outras cartas de acordo com o seu efeito. Sobre invocação de monstros, vou explicar de um modo mais genérico, beleza? É porque cada monstro, né, pode ou não ter uma forma diferente de ser invocada. Nesse caso, existem 4 tipos de invocações. Mas só para saber, cada duelista tem apenas uma invocação normal, ou tributo, ou invocação baixar. E falando em invocação baixar, a invocação baixar é quando você coloca um monstro de 4 estrelas ou menos virado para baixo em modo de defesa. Temos a invocação normal, que é quando você coloca um monstro de 4 estrelas ou menos virado para cima em modo de ataque. Na invocação tributo, existe requisito diferente. Se for invocar, por exemplo, um monstro de 5 ou 6 estrelas, você tributa um monstro do seu campo para o cemitério para invocá-lo. Para invocar um monstro de 7 ou mais, você precisa de 2 monstros. E você faz a mesma coisa do 5 e 6.
só que com 2. E também é possível invocar por tributo baixar, na qual você faz invocação tributo, mas você invoca o monstro virado para baixo em modo de defesa. Lembrando que existem algumas cartas com quantidade diferente de tributo, como por exemplo Slifer, o produtor executivo! Temos a invocação especial, que é quando o monstro pode ser invocado realizando alguns requisitos. Não tem limite de quantos monstros podem ser invocados especialmente. Ou seja, você pode fazer invocação especial várias vezes no mesmo turno até você encher o saco. E algumas cartas mágicas e armadilhas também ajudam a invocar esses monstros especialmente. E para explicar um pouco mais sobre a invocação especial, terei que mostrar os tipos de monstros. Então, primeiramente, existem vários tipos de monstros. Vou falar genericamente sobre eles, pois existem alguns que tem algumas invocações específicas e é só tipo aquele monstro. Então eu vou falar mais no geral pra... Mas lembrando que monstro, fusão, 5, XYZ e Link, elas ficam no extra deck. Enquanto o restante das cartas fica no deck normal. Temos o monstro normal, é um monstro que na parte de baixo dele mostra um texto falando mais sobre a carta. Temos um monstro de efeito, é um monstro que consta a palavra efeito do lado do tipo dele e tem um texto falando a habilidade dele. Monstro ritual é um monstro que só pode ser invocado com a magia de ritual ao tributar um ou mais monstros que estejam na sua mão e ou no campo cuja soma das estrelas seja maior ou igual ao monstro ritual. Monstro de fusão são monstros cujo é necessário usar uma carta de polimerização para invocá-lo, mandando os materiais requeridos na carta para o cemitério, então você pode invocá-lo. Monstros síncronos são monstros que, para invocar, você precisa de um monstro regulador, mais um ou mais monstros não reguladores, cuja a soma do nível é exatamente igual ao nível do monstro síncrono. Monstros XYZ são monstros que podem ser invocados sobrepondo dois materiais de mesmo nível equivalente ao rank do XYZ. Os efeitos dele geralmente são ativados ao descartar um dos materiais XYZ dele para o cemitério. Lembrando que rank é diferente de nível, então eles não podem ser usados para invocar monstros síncronos. Monstros pêndulo só pode fazer a invocação pêndulo uma vez por turno. A invocação pêndulo funciona colocando monstros pêndulos na zona de pêndulo e se eles tiverem escalas diferentes, é possível invocar especialmente da sua mão qualquer quantidade de monstros cujo o nível esteja dentro das escalas. Por exemplo, tem uma escala 1 e escala 8. Podemos invocar monstros de nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Monstros pretos tem dois efeitos. O efeito de monstro, que só pode ser usado quando estiver na zona de monstro, e o efeito de pêndulo, que só pode ser usado quando estiver na zona de pêndulo. E quando estão na zona de pêndulo, eles são considerados carta mágica, portanto não podem atacar. E também eles não podem ser substituídos, exceto por efeito. Quando o monstro pêndulo é destruído, ele não vai para o cemitério, ele fica virado para cima no extra deck. E pode ser reinvocado se o nível dele estiver dentro das escalas. E quando eles são invocados do extra deck, eles vão para a zona de monstros do extra deck. Invocação Link funciona usando um monstro que você controla equivalente ao Link do monstro. Por exemplo, com um monstro você consegue invocar um monstro de Link 1. Com dois monstros, você pode invocar um monstro de Link 2. E quando monstros Link são invocados para essa invocação, eles são considerados a mesma quantidade de monstro equivalente ao Link. Por exemplo, pode usar um monstro Link 2 e outro monstro para invocar um Link 3. Uma coisa importante sobre os monstros do extra deck. Você só pode usar uma zona de monstro de extra deck para invocar monstros do extra deck, enquanto a outra pertence ao seu adversário. Você pode escolher tanto da esquerda quanto da direita. Mas com os monstros Link, você tem a capacidade de aumentar a quantidade de zonas que os monstros podem ser invocados do extra deck. E quando um monstro do extra deck é revivido do cemitério, ele é colocado na zona de monstros e não ocupa a zona de monstro do extra deck. Pronto, Chitaco. Agora que você sabe
em jogar, vá e desafie os seus amigos. É o quê? Eles não sabem jogar? Não tem problema, mostra esse vídeo a eles, ora. Agora sim, vá lá e mostra a eles quem é o verdadeiro rei dos jogos. Fala galera, aqui é o Chitago falando, muito... Calma aí, cara. E aí, agora você já falou muito. Tá bom, vai. Boa sorte aí. Para tudo que está, como vocês podem ter visto, esse aqui é mais um Desafio Médios. E... bem, Desafio Médio dessa vez foi fazer um tutorial sobre alguma coisa. E uma das coisas que eu consegui pensar pra fazer esse vídeo foi o tutorial de Yu-Gi-Oh! Mas o que eu expliquei foi o básico, muito básico. Tipo, nem foi tão bom assim, né? Mas pelo menos dá pra jogar um pouco com essa explicação. Pra quem realmente ficou interessado, né? Eu sugiro, né? Caso vocês não tenham entendido muito vídeo, eu sugiro vocês a ler esse manual. Né, o manual de iniciante. Vem junto com o deck, então tem tudo que eu expliquei e mais coisas que eu deixei de explicar, coisas bem difíceis. Mas também eu recomendo vocês a jogarem com outras pessoas que já saibam jogar, porque eles sabem explicar muito bem. Sobre aquele, né, playmat, né, o tapete lá em todos os lugares, não se preocupar, vocês vão ter que fazer um igual. Junto com o manual também vem isso aqui. Veio pronto, mas bem mais bonito do que eu fiz só pra ilustrar, então não tem problema nenhum. Então gente, o vídeo é esse, né? Lembrando de clicar no primeiro link abaixo pra você voltar nesse vídeo pra dar apoio e ter mais chance de seguir o iPhone X. Então, boa sorte a todos e falou! Veja meus dedos ágeis! Rei dos jogos! Rei dos jogos! Ficar por isso agora. Não devia ter feito isso.